Vou ir ao Fernando Santos. Σήμερα είμαι πολύ συγκινημένος μάλλον. Έχω καλεσμένο έναν άνθρωπο που αν έχω βγάλει 10 ευρώ από το ποδόσφαιρο του χρωστάω τα 5. Έναν άνθρωπο τον οποίο πάντα χαίρομαι που τον βλέπω και πάντα είναι σαν να μην έχει περάσει μέρα. Ο Φερνάντο Σάντος είναι για μένα, αν έχω ένα ποδοσφαιρικό πατέρα, είναι ο μπαμπάς μου στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίστερ. Στα καλά, στα καλά. Νιώθεις να περιμένεις την επόμενη πρόκληση, νιώθεις να περιμένεις την επόμενη δουλειά, πώς είσαι, δυνατός, ακμαίος, να καθίσεις πάλι σε πάγκο, τι σκέφτεσαι? Sim, são muitos anos de futebol, a trabalhar, ligado ao futebol e, portanto, nunca estive parado tanto tempo. Só um ano não, uns meses, quando fui de Panathinaikos para Sporting. E, portanto, é sempre difícil agora. Mas também era importante parar para pensar, para estar com a família. E pronto, e recebi alguns convites importantes. Alguns tive alguma dúvida e, portanto, não aceitei. Mas vou continuar, na realidade, o que penso é continuar ligado ao futebol, sim. Είναι μέρες Μουντιάλ τώρα. Έχει καινούριο Μουντιάλ. Τελευταία φορά που η Εθνική Ελλάδος ήταν στο Μουντιάλ ήταν μαζί σου. 2014. Μπορείς να το πιστέψεις ότι έχουν περάσει 12 χρόνια και η Εθνική Ελλάδος δεν έχει πάει σε μεγάλη διοργάνωση? Όχι. Όχι. Nesse tempo criámos um programa muito forte para a seleção grega e um programa de crescimento que depois foi interrompido em termos da minha saída. Eu saí para ir para Portugal, não cheguei a acordo com a seleção grega, com o presidente na altura, Pessário, assim. Mas sempre pensei que a Grécia ia continuar presente nas grandes competições, porque desde 2004, 4, 8, 10, 12, 14, sempre esteve presente. E depois tem uma nova geração de jogadores com muita qualidade. A Grécia tinha muita qualidade antes, jogadores muita qualidade, muito caráter. A equipa tinha muito caráter, a equipa grega. Começou com o Reágal, naturalmente, não começou comigo, começou com o Reágal, que conquistou 2004, mas depois manteve este percurso sempre, com exceção de 2006, que não correu bem, mas depois de 2008, 2010 e depois de 2012 e 2014, nós chegámos ao 8º lugar no ranking da FIFA. A Grécia estava no Campeonato do Mundo de 2014, estava no 8º lugar do ranking da FIFA. Isso é uma posição muito importante. E eu sempre pensei que a Grécia ia conseguir manter essa posição e que ia estar presente. Nos últimos 2 anos, 3 anos, pareceu-me ainda mais perto de chegar lá. Infelizmente não conseguiu, mas é muito importante para a Grécia voltar às grandes competições. A Grécia, pela paixão que tem pelo futebol, pelos jogadores que tem neste momento, e por tudo. A Grécia merece estar e deve estar presente sempre nas fases finais. Isto foi o que aconteceu com Portugal. Portugal, depois de ter criado um plano para as equipas nacionais, todas, pequenos, jovens e equipa A partir de 2000, 98, 2000, sempre esteve presente. Nunca mais voltou a não estar presente. E isso faz muito com o trabalho da formação também. Porque isso é muito importante, que é criar os jogadores para jogar na equipa nacional. Criar jogadores, porque obviamente alguns já têm mais idade, vão saindo e temos de ter outros preparados para ir entrando e manter esse nível, não é? Não é só a qualidade do jogador, a qualidade técnica, isso, mas é também o caráter, o perceber o que é estar numa equipa nacional, representar um país. Representar um país não é a mesma coisa que representar um clube. Claro, quando tu representas um clube, tens paixão por um clube. Mas estás a representar, por exemplo, PAOK, estás a representar mais Salónica, ou um clube está a representar mais, ou Benfica, ou representas, quando estás numa equipa nacional, representas todos, os portugueses todos, os gregos todos, não é? E portanto isso cria muita responsabilidade. E temos que sentir, porque aí é a bandeira, o hino, isso é muito importante. Eu que nunca pensei ser selecionador aqui na Grécia, nem em Portugal, mas depois de ser selecionador é que
vais perceber que é muito diferente. O trabalho do treinador praticamente não existe. Existe sim nos jogos, em alguns treinos, mas durante um ano são poucos. Mas existe tudo isto que é preparar, e mesmo psicologicamente, os jogadores para perceberem que estão a representar um país. E isso é muito, muito importante. E é muito importante para nós, os jogadores, para os treinadores, mas é muito mais importante para todo o povo, não é? Estás a falar do povo. E, portanto, era muito importante que a Grécia rapidamente possa voltar a disputar agora o próximo Campeonato da Europa, 2028, e possa estar, e eu desejo que sim, são os meus votos, é que possa estar em Portugal em 2030, porque era muito importante para a Grécia, eu acho. Παρακολουθείς το ελληνικό ποδόσφαιρο από τότε που έφυγες? Βλέπεις την εθνική ομάδα ή τους συλλόγους, βλέπεις τους Έλληνες ποδοσφαιριστές? Μπορείς να κάνεις μια σύγκριση στα δικά σου χρόνια στην εθνική με το ταλέντο που έχει σήμερα η εθνική Ελλάδος? Talento é sempre alguma coisa porque atrás tinha muito talento. Porque a equipa tinha muitos jogadores de qualidade, e como eu disse, não é só talento, é mais do que também talento é muito importante, mas é muito mais do que talento. É preciso mais na seleção nacional, porque no clube tu podes ir, todos os dias vais treinar e todos os dias vais construindo uma equipa. Na equipa nacional não, os jogadores não são do treinador, são dos clubes, e vêm juntar-se uma semana, 10 dias, para estarmos juntos. E, portanto, é um trabalho mais complexo. Por isso é que eu digo, para trabalhar como equipa, a parte tática, estratégica, essas coisas são mais difíceis. Porquê? Porque muitos jogadores nos seus clubes jogam de maneira diferente, cada um joga de maneira diferente. Por exemplo, eu em Portugal tinha sempre esse problema. Por exemplo, jogadores do City, Bernardo, Cancelo, Ruben, jogavam com Guardiola. Filosofia e o estilo de jogo de Guardiola é diferente, por exemplo, de Klopp, ora de outro. E é importante adaptar depois na seleção nacional, não é? Ao meu estilo. Eu sempre dizia aos jogadores, quando vens aqui à seleção, jogas no meu estilo. Quando vais para o City, jogas no estilo do Guardiola. Quando vais para aqui, jogas no estilo... Porque muitas vezes fazem-me essa pergunta e eu sempre digo, a diferença entre treinador de equipa ou treinador de seleção é dia e noite. Tudo muito distante. E por isso é muito importante que os jogadores tenham o caráter de entender isto. E outra coisa é também, eu sei que hoje em dia isso é muito importante e eu percebo isso, e sempre foi, ninguém pode ganhar se não jogar bem. Isso é impossível, jogar mal e ganhar, podes ganhar uma vez. Se jogas bem, ganhas muitas vezes. Mas jogar bem não é igual a bonito ou feio. São duas coisas diferentes. Jogar bem é jogar bem. É ser melhor que o adversário, criar mais oportunidades, defender bem, atacar bem. Outra coisa é jogar bonito. Eu lembro que quando cheguei aqui a PAOK, a primeira conversa que tive na cabine com os jogadores, e perguntavam o que é que estão aqui, o que é o vosso objetivo. E alguns respondiam jogar para o público, jogar para a bancada, Eu disse, não, vocês jogam para o PAOK. Não é, mas a gente não tem que jogar para os outros, quer dizer, não é? Agora, qualquer treinador quer que as suas equipas joguem também, façam muitos golos, bonito, mas nem sempre isso é possível. Nós temos de ter essa capacidade. E nas equipas nacionais, às vezes acontece os jogadores estarem a pensar mais o que vão dizer de mim, o que não vão dizer. Pois outro problema é como às seleções vêm os melhores de cada país. Portanto, todos acham que são melhores e todos acham que devem jogar. E num clube tu podes controlar isto. Na seleção não, eles vêm, depois não jogam, ficam... Mas, por isso eu acho que a seleção de 2004 tinha isso, não é? Porque jogavam pela Grécia. Mas tinha jogadores de enorme qualidade, agora que Chataridis, Telas, o Katsouranis, o Assinaz, o Fissas, o Karagunis, o Caristeias, que é o Tsartas, talento, muito talento. Mas também ganharam essa capacidade. Por isso conseguiram ganhar 2004 e por isso fomos ao Brasil e conseguimos fazer quartos de final. Perdemos penaltis, né? Foi chatice. Ainda hoje não percebo. Aconteceu-me agora no Campeonato do Mundo 22, não é? Eu achava que Portugal ia ganhar, sério.
Estava convencido que podíamos ganhar e depois com Marrocos não ganhámos. Eu dizia a Portugal, aos jogadores, Marrocos pôs fora a Espanha. Eu disse, ei, atenção, atenção, se faremos um golo e depois vais e não vai. Portanto, agora, eu tenho visto os jogos da seleção grega, vários jogos da seleção grega, e acho que há muito talento. E há muitos jogadores a jogar também fora, não é? Por exemplo, Portugal tens 3, não é? O Ioannidis, o Pavlidis, o Ioannidis, e tu hoje vais ver e jogam England, Espanha, Portugal, jogam já. Isso é sinal de teres qualidade. Ter qualidade. Eu acho que a Grécia tem, na realidade, qualidade. Teve alguns jogos muito bons. Eu acho que o Ivanovic é bom treinador. Tem feito, mas está-lhe a faltar um pouco isso, essa coisa de ganhar e de poder chegar lá, não é? Porque senão começa a ficar esta dúvida, não é? Vai. Agora, é continuar a acreditar e eu acho que a Grécia vai acabar por estar presente. Eu, sinceramente, desejo. Eu pensava que ia estar presente nesta, porque podia estar presente agora neste Campeonato do Mundo. Infelizmente não aconteceu, mas eu espero que esteja no próximo Campeonato da Europa e muito que esteja no meu país porque quero lá estar a ver também, como fiz em 2004. Εσύ έφυγες από τον ΠΑΟΚ και πήγες στην Εθνική Ελλάδος και πάντα έλεγες ότι κάποια στιγμή θες να ξαναπάς σε ομάδα, να έχεις κάθε μέρα τους παίχτες, να κάνεις κάθε μέρα προπόνηση. Αν σου λείπει η δουλειά κάθε μέρα... Mas, não, isso... Pronto, fora, é crazy. For me, primeiros meses, segundo mês, pensava, vou embora. Não tenho jogadores, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Sempre treinei clube. O último clube a treinar, não foi o último, porque treinei Besquitas agora, mas o último clube a treinar foi PAOK. E sempre treinei, nos últimos anos, Porto, grandes times, grandes equipas. Porto Sport, Benfica, AEK, Panathinaikos, PAOK, grandes equipas. E estás habituado a trabalhar todos os dias, não é? Muito tempo, muitas horas, todos os dias. Quando vais para a seleção, não tens jogadores. E dizes o quê? Faço aqui. Por isso, a primeira vez que cheguei à seleção aqui na Grécia, primeiro estágio, eu lembro-me tão bem, primeiro estágio aqui na Grécia, fiz treino de manhã e tarde. Depois olhava para os jogadores, e todos tinham sido bons jogadores nos clubes, e olhava para eles e via, não estavam felizes. No tempo. Mas porquê? E falei com eles, o que se passa? Disseram, mister, mas nós vimos de fora, agora treinamos de manhã e tarde, nunca vamos ver a família, não temos tempo para tomar café. A igreja gosta de tomar café, não é? Não temos tempo para tomar café, não temos tempo. Eu digo, ok. Talvez estejam certos. Então, segunda vez, disse, vou mudar. Vou mudar tudo. E quando chegámos a estágio, eu disse aos jogadores, agora neste estágio não é assim. Vamos treinar só uma vez por dia. À tarde a família pode vir, vocês vão tomar um café, a família vem e tal. E como jogávamos 2 jogos em casa, eu disse, depois do primeiro jogo, vocês podem ir dormir a casa. Bom, e depois no dia a seguir vamos treinar de manhã. Mudei tudo. Tudo bem, os jogadores mais felizes, só que depois do primeiro jogo, os jogadores vi nos jornais, jogadores no Buzuki. E disse, Aí cedo, ok, calma, vamos pôr as coisas como deve ser, ok. In the middle, a melhor solução está no meio. Portanto, a partir daí, mas sabes, eu tenho essa vantagem porque quer aqui, quer em Portugal, a maioria dos jogadores que estavam na seleção trabalharam comigo ou no PAOK, ou no EK, ou no Panathinaikos. E, portanto, era mais fácil, eles conheciam-me. Porque, como sabes, e trabalhaste comigo muito tempo, também aqui no PAOK, eu não sou um treinador fácil, no dia-a-dia, não sou um treinador fácil, sou um treinador exigente, não é? E, portanto, o primeiro impacto é... Depois, a gente começa e vai, e depois no fim são filhos. A partir de uma altura, os jogadores começam a perceber que afinal eu sou pai, que para mim treino é treino, depois fora disto somos amigos, somos pessoas, somos homens, cada um com as suas famílias, com as suas qualidades e portanto as coisas correm normalmente. Em Portugal também, mas foi muito difícil para mim começar como selecionador.
A Grécia foi uma grande escola para mim. Como selecionador foi uma grande escola. Muitas das coisas o que eu aprendi aqui na Grécia transportei para Portugal. Quando fui para a seleção portuguesa, transportei muita coisa daqui da Grécia para lá. E uma das coisas também que transportei, que eu disse isso aos jogadores, tinha a ver com essa vontade que a seleção grega, nesse tempo, tinha de ganhar. Perder não queria perder nunca. Por isso tivemos 19 ou 20 jogos sem perder. E isso eu transportei isso para lá, porque lá também tinha muita qualidade e tinha jogadores de enorme qualidade, e isso podia marcar a diferença, não é? Porque aqui tínhamos muita qualidade, mas nos faltávamos qualquer coisinha para ir um pouco mais, percebes? Lá tínhamos talvez essa coisinha para ir um pouco mais. E foi isso que levou Portugal a vencer 2016 e 2019 e estar sempre presente para poder fazer mais. Mas não é um trabalho fácil. Mas é um trabalho que depois aqui mexe muito, sabes? Porque no clube é todos os dias, é intenso, mas ok. Hoje não ganhas, jogas amanhã. Não jogas domingo, depois não ganhas, jogas quarta, jogas domingo, isto é tudo rápido. Seleção não. Não ganhas hoje, já só daqui a um mês podes ganhar. E isso é mais difícil. Mas é mais intenso no jogo. No jogo é muito intenso. Porque é isso, tu levas às tuas costas a bandeira e o hino do teu país. Isso é muito, muito intenso. Είπες πριν για την εμπειρία σου στην Εθνική Ελλάδος και πώς τη χρησιμοποίησες στην Εθνική Πορτογαλίας. Τι ήταν πιο δύσκολο, να φτάσεις με την Ελλάδα στα προημιτελικά του Μουντιάλ ή να κερδίσεις το Euro με την Πορτογαλία και το ταλέντο το μεγάλο που Igual. Portugal. Igual. Porque chegares com a Grécia, quartos de final, como podíamos ter chegado aos oitavos, 8 equipas melhores do mundo, com a Grécia, comparativamente ao talento que Portugal tem, porque Portugal os jogadores jogam todos a um nível muito grande, não é? Aqui tens muita qualidade, muito talento, mas não tens isto porque os jogadores portugueses têm, jogam sempre para ganhar em grandes campeonatos europeus, não é? Inglaterra, Espanha, França. Tens 4 jogadores portugueses a jogar no Paris Saint-Germain, ganhou a Liga dos Campeões, sempre tiveste. Tens 2 no Manchester United, 3 no City. Tens jogadores por todo o lado que jogam a altíssimo nível. E, portanto, mas chegar à final de um campeonato da Europa ou à final do campeonato do mundo é tão difícil como conseguir estar nos 8 a 6 lugares com a equipa da Grécia. É a mesma coisa. Sabes que no futebol nem sempre só ganhar título, por exemplo, ser campeão. Eu ganhei muitos títulos, mas eu, por exemplo, acho que alguns dos meus melhores trabalhos foram aqui no PAOK, por exemplo, porque foi construir um PAOK e foi levá-lo à Liga dos Campeões e deixar na Liga dos Campeões. Isso é um trabalho muito, muito forte. Com o AEK também, não o primeiro ano, mas depois a segunda vez que venho. O primeiro ano tinha uma grande equipa, não ganhei o campeonato, não deixaram, mas depois quando volto com o Demis, em 2004, pegar numa equipa que era difícil, não é? E só perder 2 jogos é um grande trabalho. Assim como quando eu treinava equipas mais pequenas antes do Porto, treinar a Amadora, fazer a melhor classificação de sempre da Amadora é tão importante como ganhar um campeonato no Porto, percebes? Έχεις μια καριέρα πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να πω ότι δεν είσαι προπονητής. Εγώ βλέπω ακόμα έναν προπονητή με φλόγα μέσα και που παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Αν όμως πούμε ότι δεν ξαναπροπονείς, κοιτώντας πίσω, τι συναισθήματα σου βγαίνουν, ένα χαμόγελο, μια χαρά, μια περηφάνεια ή αποθυμένα? Amargura não. Amargura não, de maneira nenhuma. Sinto grande orgulho para aquilo que fiz, não é? Comecei num clube pequeno por acaso, porque eu nessa altura trabalhava num hotel, como sabes, trabalhava num hotel e quando acabei a minha carreira de jogador pensava que não ia ser treinador, mas pronto, aconteceu que precisavam do treinador exterior, precisava que alguém ficasse ali 6 meses e acabei de ficar 6 anos e meio e isso começou a lançar a minha carreira de treinadora e portanto eu sinto muito bem comigo mesmo para aquilo que fiz ao longo do meu trabalho. Já vão 40 anos, 86 até, estamos em 2026, 40 anos como treinador,
aconteceram coisas muito boas, tive conquistas muito boas, coloquei equipas na primeira divisão, ganhei o Penta em Portugal, campeão da Europa, Liga das Nações, muitas coisas boas, na Liga dos Campeões, mas também algumas coisas menos boas, não é? Nossa, nunca se faz tudo bem na vida, não é? Também há trabalhos que não foram tão bons como eu esperava. Mas eu sinto-me muito bem com aquilo que fiz. Procurei sempre ser honesto, responsável, dar o máximo pelos clubes que representei e pelas seleções que representei, dar o meu máximo, dar sempre o meu melhor, mesmo com os jogadores, e portanto eu tenho consciência tranquila. Agora, continuo a pensar como treinador, isso sim, é difícil eu deixar de pensar como treinador, porque eu tenho uma paixão pelo futebol, eu tenho essencialmente paixão pelo jogo, pelo treino, essa é a minha paixão, não é? E portanto não é fácil eu mudar assim, não é? Porque tantos anos a pensar futebol não é fácil. Agora, também ao longo da minha vida, eu para além de ter trabalhado 19 anos num hotel, eu nos últimos 2014, assim, nos últimos anos também tenho as minhas companhias e também tenho que fazer coisas, quer dizer, não é? Portanto, mas não é a mesma coisa, não sinto a mesma paixão pelo o trabalho nas companhias como sinto no futebol, isso não. Αν σε ρωτήσω αν έχεις αγαπημένη δουλειά, αγαπημένη χρονιά, ποια ομάδα απόλαυσες πιο πολύ, πού πέρασες πιο καλά, έχεις να μου απαντήσεις? Não sei, é muito difícil. Claro que se vais dizer porque o ganhaste, vais dizer sempre 2016, não é? Campeonato da Europa 2016, vais sempre dizer, não é? Mas é o que eu digo. Mas, por exemplo, Porto foi um trabalho muito forte, mas há outros trabalhos em equipas mais pequenas, por exemplo, em Portugal, subir o Estoril da terceira divisão à primeira divisão. Em 2 anos subir. Primeira, segunda divisão, primeira divisão. Depois, primeira divisão. Depois, no Amadora, sétimo lugar, melhor classificação de sempre do Amadora. 4 anos aqui, sempre. Isto é. E como digo, aqui, depois com o Porto, ganhei, não é? E depois aqui, na Grécia, eu acho que no AEK, no Panathinaikos não correu bem, mas acho que houve responsabilidade minha, muita responsabilidade minha, porque tive dificuldade de me adaptar e depois quando percebi que a máquina estava a começar a funcionar, eu saí. Mas PAOK, acho que aqui na Grécia, 3 trabalhos que foram muito bons. 2004, 2005 no AEK, aqui no PAOK, 2009, 2010, muito bom. E depois na equipa nacional, muito bom. E depois, claro, Portugal é campeão da Europa e a Liga das Nações, tem que ser um bom trabalho. Porque ainda por cima em Portugal também, que era o que aconteceria se eu tivesse continuado na Grécia, há um momento em que tens uma equipa que vai até aqui, mas tens muitos jogadores que depois param e tens que começar a construir outra equipa, não é? E esse em Portugal, por exemplo, foi um trabalho muito forte, porque agora neste campeonato do mundo de 2026, 27 jogadores, 22 começaram a jogar comigo na Seleção Nacional. Είναι τυχαίο που τόσοι πολλοί ποδοσφαιριστές που δούλεψαν μαζί σου ως ποδοσφαιριστές μετά έγιναν πρόεδροι ομάδων, Ντέμις και Ζαγοράκης, τεχνικοί διευθυντές, Κονσεϊσάο, Βρίζας, λέω αυτούς που ξέρω μόνο στην Ελλάδα, προπονητές, μόνο από τον ΠΑΟΚ, ο Ήβιτς, ο Γκαρσία, ο Σνάουτσνερ, ο Κονσεϊσάο. Είναι τυχαίο, πιστεύεις, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι... Ο Κόντις, όλοι δικοί σου. Ναι. Είναι τυχαίο, πιστεύεις, που ή είναι επειδή τους έμαθες να ξεχωρίζουν τους Έλληνες την μπάλα από το ποδόσφαιρο? Bola e jogo e futebol são coisas diferentes. Acho que quando eu cheguei, jogava-se a bola. Jogava pegas e bola. Que é pegas e bola e pegas e futebol e é frutico. Sure. Balis play alone. Ok. Jogas sozinho, podes jogar na rua com os teus amigos. Na praia. 5 contra 5. Fora divertir. Futebol é outra coisa. Futebol é um jogo de equipa. Se participas de uma equipa, tens adversários, portanto, jogar futebol. O futebol é uma coisa simples. E isso não tens no jogo da bola. No jogo da bola ganhas ou perdes.
Qual é o problema? Nenhum. No jogo do futebol, campeonato, e jogas, estás a representar também a tua equipa e ganhar ou perder já não é igual. Portanto, e o futebol sempre foi um jogo simples. É preciso marcar golos e não sofrer. Isso é futebol. Depois a organização, tática, como é que os jogadores depois vão movimentar e vão fazer essas coisas todas. E isso não tem nada a ver com jogar a bola. Jogar a bola é outra coisa. Συνδέεις μια εποχή που, στο ελληνικό ποδόσφαιρο που ξεκινάει από το Μάκη Ψωμιάδη, μια φιγούρα, και φτάνει μέχρι τους πρωταθλητές Ευρώπης, την καλύτερη εθνική μια φουρνιά πάρα πολύ καλή εθνική. Όλη αυτή τη διαδρομή καταλάβαινες το ποδόσφαιρο να αλλάζει στην Ελλάδα ή και να έχεις συμμετοχή σε αυτό, να το αλλάζεις εσύ? Sim, muito grande. Não tem nada a ver. Quer dizer, a Grécia sempre teve boas equipas porque comprava muitos jogadores, investia pouco nas equipas. Quando eu cheguei em 2001 era muito estrangeiro, os clubes investiam muito em jogadores estrangeiros, as academias eram fracas, ou não existiam sequer. Só me lembro de Piania tinha algumas condições, tinha condições que Piania era bom, mas a estrutura das academias, de criar jogadores, isso não existia nada. Hoje é totalmente diferente. Hoje eu vejo que as academias, da maior parte dos clubes, PAOK, aqui estou agora a falar da Grécia, PAOK, EK, o Panathinaikos, o Olympiacos, outras equipas têm começado a criar e vai mudar muito. Mas isso é o caminho, porque Portugal começou assim há 30 anos atrás. O fenómeno do jogador português e da qualidade da seleção começou assim. Portugal sempre teve grandes jogadores, mas a partir de 1990, com Queiroz na Seleção Nacional Sub-21, começou na realidade a pensar-se muito para aqui, e olhar muito para aquilo que é a formação. E eu acho que a Grécia melhorou muito nisso. Também ao nível dos dirigentes melhorou muito, obviamente. O Psomiadis, eu vim com o Psomiadis e foi ele que me trouxe, e portanto tenho que agradecer porque me trouxe aqui à Grécia a primeira vez. Isso é que fez com que eu tivesse tantos anos aqui na Grécia, portanto tenho que lhe agradecer. Isso, mas mudou muito, porque depois os presidentes que eu tive aqui na Grécia eram já jogadores, gente com qualidade, pensar, o Demis, o Zagorakis, e portanto, depois na Federação com Pilávios, e portanto as estruturas já eram diferentes, muito mais organização, mas hoje ainda tem muito mais organização. Principalmente ao nível da equipa nacional, por exemplo, naquele tempo era Águias Cosmás, quer dizer, não... Era difícil, mas eu acho é que a única diferença que eu acho é que, por exemplo, Portugal, não só Portugal, Espanha, França, esses países, trabalham os jogadores muito jovens para chegar à seleção nacional. O objetivo, por exemplo, na Federação Portuguesa e também nos clubes em Portugal agora, é criar jogadores para chegarem à equipa A. Trabalham assim. Um jogador com 17, 18, 19 anos que tenha qualidade salta para a equipa A. Não vai ficar aqui, vai assim. Por exemplo, vários jogadores que jogam agora na equipa portuguesa, que chegaram à equipa portuguesa com 18, 19 anos. Vários. Estes que estão no Paris Saint-Germain, todos. Estiveram, tirando o João, Vitinha, Nuno Mendes e o Gonçalo, tiveram comigo no Campeonato do Mundo 22. O Bernardo começou comigo com 19 anos. Muitos jogadores. Portanto, em Portugal aposta-se muito no jogador português, na zona da formação. O que acontece é que depois Portugal não tem condições para reter esses jogadores, porque depois os grandes clubes europeus o vêm comprar, não é? Mas isso é importante, porque para países como Portugal e a Grécia é importante poder vender jogadores, para ir continuando a criar jogadores, porque o futebol hoje é um negócio também, e portanto ganhar títulos é muito importante, mas para conseguir ter boas equipas é preciso vender para depois poder comprar. E isso tem a ver com a formação. Eu acho que a Grécia, a nível dos clubes, melhorou muito, a nível de seleção também. Na minha opinião, para aquilo que vejo, acho que estão a chegar poucos jovens, 18, 19 anos, a haver pouca aposta nos jogadores com 18, 19 anos. Porquê ter medo de pô-los a jogar? Se têm qualidade, porquê esperar até aos 22 ou 23 para jogar na equipa principal? Não faz nenhum sentido. É isso que Portugal cresceu muito, porque
como veem, muitos destes jogadores chegaram à seleção e começaram a jogar, na realidade, com 19, 20 anos, 21 anos. Em 2018 houve esta mudança. E, portanto, muitos jovens começaram a aparecer. Claro, estes daqui a uns anos vão agora, mais um ano, 2 anos, Bernardo Silva ou Bruno Fernandes, acabam, mas outros já estão aqui para entrar. E isso é muito importante. Eu acho que aí a Grécia pode melhorar um bocadinho. Porque eu já vi, quando estava, por exemplo, na Polónia, vim aqui algumas vezes ver jogos, e mesmo quando estava em Portugal, mas quando estava na Polónia, vim aqui ver alguns jogos dos jogadores, e vê-se, continua-se a ver poucos jogadores gregos a saltar para esta coisa. Eu sei que não é fácil. Isto não é uma crítica, no sentido de criticar o trabalho dos treinadores, não. Também não gosto, quer dizer, é uma leitura que eu faço daquilo que eu acho que a Grécia, aquilo que tem evoluído, os jogadores agora têm que ter na cabeça que estes jogadores são para aproveitar. Porque se o jogador tem talento aos 18 anos, aos 19 anos e não começa a jogar, vai perder. Ele tem que jogar, ou joga aqui ou vai para fora, mas tem que começar a jogar regularmente nas equipas. E Portugal, por exemplo, hoje em dia, nos plantéis, tem sempre 6, 7 jogadores já formados no clube, que é para poderem entrar na equipa principal. Acho que nisso é que eu acho que a Grécia pode melhorar um bocadito. Να θυμηθούμε λίγο, γιατί έχει σημασία για τον κόσμο, να θυμηθούμε λίγο τη ζωή μας μαζί όταν ήμασταν στον ΠΑΟΚ. Εκεί, περισσότερο από προπονητής, εγώ νομίζω ήσουν θηριοδαμαστής σε εκείνη την ομάδα. Και πήρες και μια εμπειρία που μπορεί να τη χρειάστηκες μετά για να μπορέσεις να φέρεις βόλτα όλους εκείνους τους τεράστιους παίκτες που προπόνησες μετά στις εθνικές. Ισχύει ή χρειάστηκε να έχεις και άλλα ταλέντα πέρα από καλός προπονητής? Eu sempre houve jogadores mais difíceis, há jogadores mais difíceis, jogadores menos difíceis. Cada um tem o seu caráter, são de países diferentes, têm culturas diferentes. E eu, quando cheguei cá à Grécia, eu vinha de um clube que era muito organizado, muito rigoroso, e portanto tinha alguma dificuldade às vezes, mas eu sempre procurei separar muito bem aquilo que é a forma, o jogador do homem, não é? E sempre disse que é muito importante para o treinador, em primeiro lugar, conhecer o homem, não é? E também é muito importante que os jogadores conheçam o homem, o treinador. Porque eu sou o treinador, mas sou o Fernando Santos. Ok? Quando estou no trabalho, sou o treinador. Quando estou fora do trabalho, sou o Fernando Santos. Por isso é que eu tenho, na realidade, graças a Deus, todos são meus amigos. Tenho relação com muitos e muitos e muitos jogadores. Sempre mantive uma relação muito grande. Continuo a falar com muitos que me falam ou que me pedem algum conselho. E, portanto, eu nunca me vi nessa função de... Agora, procurei sempre mudar um pouco as suas mentalidades. Sim, tive aqui alguns casos aqui, por exemplo, Bakayoko, que era muito boa pessoa. Era muito boa pessoa. Τι μόνο Μπακαγιόκου, Κονσεϊσάου, Τσιρίλο, Μουσλίμοβιτς, Ήβιτς, Γκαρσία, Βιτόλο. Δεν είναι εύκολο. Sim, mas diferente. Mas eram diferentes. Eu dou o exemplo de Bakayoko, que era muito boa pessoa, mas quer dizer, chegava atrasado, dormia, no treino não corria. Claro que tens que dominar, claro, tens que lhe dizer não pode ser, não é? Porque senão tu estás a trabalhar com 24 ou 25 jogadores e não podes deixar que as coisas fiquem maus, porque uma coisa importante é tu só teres filhos, não teres, não sei como é que se diz, eu vou dizer enteados não são teus filhos. E portanto, mas os jogadores têm que sentir que tu és na realidade como um pai e que tentas o melhor para os teus filhos, não é? E isso é... Agora, tive muitos jogadores difíceis, muitos. Não foi só aqui, no Paulo, já não é capa, tive muitos jogadores difíceis logo no primeiro ano que cheguei, vários jogadores difíceis. Ο Ζαγοράκης παίχτης, ο Δέλλας παίχτης. Με τις πρωινές προπονήσεις τι έκανες εκεί που γκρίνιαξαν με το που ήταν οι προπονήσεις πολύ πρωί? Sim, porque não estavam habituados, né? Eu cheguei de Portugal e era normal. Havia muito calor aqui na Grécia. E eu marquei treino às 8 horas. E o Delas e o Nicolaídes, que é o Zagorakis, foram à minha cabine e disseram: mister, 8 horas, muito cedo. Eu disse: porquê? Porque tem muito trânsito, tráfego. Ok, não problema.
Pronto, fui à cabine e pus 7. Αυτό. E vieram e disseram, Mister, 7? Sim, 7 não há trânsito, não é? Portanto, 7 ok. Disseram, ok, 8. Sim, mas só depois eu percebi. Isso é outra coisa que eu aprendi aqui. Foi a primeira vez que eu saí do meu país, não é? E percebi que aqui era uma cultura diferente, não é? Eu é que tinha que me adaptar um pouco à cultura, ou pelo menos fazer que os jogadores percebessem porque é que eu mudo. Porque aqui ninguém treinava de manhã. Só depois percebi que os jogadores sempre iam à noite tomar um café, não só, até à 1, 2 da manhã. E que, portanto, era difícil para eles treinarem de manhã, não é? Eu depois expliquei aos jogadores e disse, olha, é melhor, porque fisiologicamente é melhor, o treino é melhor, e vocês têm que descansar a outra hora. Querem sair à noite, o meu problema não é meu. Mas aqui às 8 horas trabalham e vão correr muito, portanto, isso é uma decisão vossa. Sim, mas isso é normal, porque, e o que é verdade é que a partir desse ano, quase todas as equipas gregas passaram a trabalhar de manhã, que é muito mais saudável, muito melhor para o treino, muito melhor para muitas coisas. E portanto, mas isso era o que eu estava a tentar dizer. É muito importante, eu agora até percebo melhor, porque já estive noutros países, adaptar-se à cultura, não é? Por exemplo, eu agora estava num país em que culturalmente e principalmente em termos religiosos são diferentes e portanto têm horas para rezar, têm horas para isto. E tu não podes mudar as coisas também, quer dizer, tens que mudar o que podes e pelo menos explicar o porquê, para que os jogadores entendam, porque tu tens de te adaptar à cultura. Eu, quando cheguei, ao fim de um tempo, percebi que eu tinha que me adaptar à cultura da Grécia, mas sem deixar de fazer aquilo que eu achava que era bom para a minha equipa e para os meus jogadores. Isso é outra coisa. Uma coisa é a gente chegar e dizer, pronto, é assim, está feito. Não. Se eu não acredito naquilo, não posso fazer isso. Agora, eu lembro perfeitamente, estava na Alemanha, primeira vez lá com a capa, quando expliquei aos jogadores. E os jogadores, a partir daí, aceitaram e começaram a fazer. E isso é perfeitamente normal. Agora, sabes, numa carreira tão longa, eu já treinei o melhor do mundo. Né? E treinei muitos dos melhores do mundo. E quer aqui na Grécia, os melhores jogadores da Grécia de sempre, alguns dos melhores, há outros também muito grandes, em Portugal também. E portanto é normal que tu sempre encontres alguma dificuldade, mas isso faz parte do trabalho do treinador, não é? Όλοι νομίζουν ότι είσαι ένας πολύ αυστηρός προπονητής. Ένας προπονητής Sim. ο οποίος δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του. Είσαι όμως και ένας προπονητής που μπορεί μετά την προπόνηση, μετά τη δουλειά στο γήπεδο, αν έβλεπες έναν παίχτη κάτι να έχει, να τον πάρεις ένα τηλέφωνο, να ρωτήσεις αν είναι καλά. Έχτισες πάνω σε αυτές τις σχέσεις, τις προσωπικές, δηλαδή σε βοηθούσαν στη δουλειά που έκανες στο γήπεδο οι προσωπικές σχέσεις που έχτιζες εκτός γηπέδου? Sim, mas isso sempre fiz isso. É o que eu digo, eu separo muito bem o que é ser treinador e o que sempre separei. Um dia em Portugal, logo, estava no Amadora, penso, tinha um jogador que depois foi grande jogador, Jorge Andrade. Um dia foi à minha cabine e disse-me, a mister, tu tenho dificuldade de treinar porque eu tenho exames de matemática e eu disse, ok, vais treinar bem e depois do treino eu dou-te lições de matemática. Sim, claro, por isso é que duram. O treinador do Pafos, o treinador do Pafos agora, que é o português, foi um jogador que eu tive alguns problemas no Sporting. Sapinto. Eu tive alguns problemas com ele no Sporting. E, no entanto, hoje é grande amigo meu, não é? Porque depois falámos e com pessoas e as coisas acabaram. Uma coisa era a relação no treino, era um jogador difícil, como Sérgio, muito difícil, porque tinha muita vontade de jogar e de fazer e de querer e se não jogava era um problema. E tivemos alguns contras no treino, mas depois, quando acabou, hoje somos grandes amigos e damos muito bem, quer dizer, eu não tenho relação nenhuma, tive algumas relações mais difíceis, menos difíceis, obviamente, mas em termos pessoais não. Τώρα ξέρεις, όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ περιμένουν από μένα να ρωτήσω αν μπορεί να σε ξαναδούν σε οποιαδήποτε θέση στον ΠΑΟΚ. Γράφτηκε στα μίντια, είναι μια κουβέντα που κρατάει χρόνια. Ξέρεις ότι έφυγες και άφησες πάρα πολλούς φίλους πίσω, πολύ αγάπη πίσω
και ρωτάνε. Υπάρχει περίπτωση να σε δούμε? Não sei, o PAOK tem o seu treinador e, portanto, não tem a ver com isso, não é? Μόνο προπονητής? Δεν είναι Nunca μια... pensei noutra coisa, não. Eu nunca pensei noutra possibilidade. Era uma coisa que eu tenho que pensar, e se fosse o caso teria que pensar, porque ia mudar um pouco aquilo que é. Agora, fora de mandar no futebol, não, isso não é possível comigo. Não. Já tive aqui há muito tempo, aqui há 1 ano ou 2, tive uma seleção até. Não foi há pouco tempo. Tive uma seleção que me falava para eu poder ser conselheiro. Eu não sei o que é isso. Conselheiro não sei o que é. Outra coisa era um pouco o papel do selecionador. O selecionador não é... O selecionador é treinador durante 2 meses ou 3. De resto, 9 meses, o trabalho do selecionador é organização. E a organização do futebol todo. Eu, por exemplo, quer aqui na Grécia e em Portugal, eu organizava todo o futebol. Desde os miúdos, o sub-13, sub-14, até a equipa nacional, eu organizava tudo. Eu era responsável por isso. Obviamente, quem manda sempre são os presidentes. Quem decide é o presidente. Tu lembras-te que eu sempre disse, e viste isso várias vezes, eu dizer isso e escrever isso até no quadro, para mim é tudo muito simples. É presidente, depois é o treinador e depois é os jogadores. Portanto, mas eu, advisor, eu não sei o que é. E, portanto, isso não é coisa que eu sequer ponha em equação. Zero. Agora, se viesse uma proposta diferente para mandar o futebol e tal, não sei, tenho que pensar, teria que pensar, mas nunca me foi colocada essa questão. Όλα αυτά τα χρόνια, όσοι σε παρακολουθούν, πιστεύεις ότι μας έκανες εσύ πιο Πορτογάλος ή σε κάναμε εμείς πιο Έλληνα? Eu, quando estou em Portugal, sou português. Quando estou aqui, sou grego. Eu digo isto, e não digo isto para ser simpático. Sabes que eu não sou simpático nessas coisas. Digo sempre aquilo que penso. Mas já digo isto sempre aos meus amigos em Portugal. E em Portugal sempre me dizem, mas tu gostas tanto da Grécia. 2016. Depois, na conferência de imprensa, eu falei grego também. E ainda agora dava uma entrevista há uns dias e perguntava uma das coisas que me impressionou mais na final. E uma das coisas que mais me impressionou na final de 2016 foi quando eu ia subir a escada para receber o troféu, estava uma noiva. Sabes o que é noiva? Estava uma noiva. E eu... Estou maluco. Olhei outra vez, era noiva. Só que era grega. Ela chamou-me. E isso para mim foi uma coisa impressionante. Estás num casamento e vais ver um jogo de Portugal. Percebes? É impressionante. E portanto, e por isso eu digo aos meus amigos, eu quando aterro aqui em Salónica ou Atenas ou o que for, quando aqui chego, mal entro, começo a ouvir falar, pronto, sou grego. Depois, quando vou para Portugal, passo a ser português outra vez, quer dizer, mas estão os dois no meu coração, por igual. Claro que nasci em Portugal, a minha família está em Portugal, mas tenho uma relação muito especial e muito forte com a Grécia. Sim. Όταν δηλαδή όταν ήσουν στην Πορτογαλία, στην ομάδα έβαζες στο ξενοδοχείο να ακούσεις Βέρτη και όταν έρχεσαι εδώ βάζεις φάντο, τα μπερδεύεις λίγο? Não. Portugal ouço o fado, aqui ouço o Vertis, quer dizer, é bem diferente. Mene é diplo, aqui Salónica, né? Mene aqui é Neorísio, que é diplo, e no Vertis, que é different, big different. And but many times I have in my car, and this is my wife is gosta muito de música grega e portanto tenho muitas coisas de música grega e portanto ouço. E adoro ver algumas coisas e vejo sempre as notícias, essas coisas sobre a Grécia. E, portanto, a Grécia é um país que é... Eu, se não fosse português, era grego. Isso é garantido. Se não tivesse nascido em Portugal, era grego. Isso. Por isso todos os meus amigos dizem, tu dizes sempre que queres viver na Grécia. Sim, porque eu gosto de viver na Grécia. Είναι αλήθεια ότι θα αρχίσεις να ζεις πιο πολύ στην Ελλάδα? Ότι θέλεις να αρχίσεις να ζεις μέχρι η δουλειά να πει ότι σε ένα μέρος του κόσμου άλλο? Sim, é verdade. É verdade que vou viver mais tempo na Grécia. Sim, estou a tratar desse assunto, sim. Όπως καταλαβαίνεις, το να είναι ο Σάντος στην Ελλάδα και να πηγαίνει στα γήπεδα και να βλέπει αγώνες και να... είναι ένα πάρα πολύ... Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις, αν αυτές τις μέρες που είσαι εδώ για διακοπές το καταλαβαίνεις,
πόσο θέλει ο κόσμος να συνδεθεί πάλι μαζί σου, να σε αγκαλιάσει, να θυμηθεί μια ιστορία από τα παλιά. Δεν ξέρω πόσο, αν είχες χρόνο να καταλάβεις όταν έφυγες τι αντίκτυπο έχεις αφήσει πίσω σου. Δεν ξέρω, είχες χρόνο, έχεις καταλάβει πόσο μεγάλο αντίκτυπο έχει αφήσει η δουλειά σου, η προσωπικότητά σου πίσω, όπου και αν δούλεψες. Se calhar também isso ajudou muito, não agora, mas no passado ajudou muito a eu ter esta. Principalmente depois quando estava na equipa nacional. Aqueles 4 anos na equipa nacional e nos clubes aqui marcaram muito. E eu tenho uma relação muito próxima com a Grécia, portanto tenho noção exata de que as pessoas gostam de mim também. Não posso ser humilde. Humildade demais é subserviência. Não posso ser humilde demais e dizer que não sei isso. Sei. E vim, ainda ontem à ideia vim isso, quer dizer, percebo que as pessoas têm simpatia por mim, claro, nem todos, alguns não gostam de mim, que não gostam, não gostam do Santos, por exemplo, eu sei que, por exemplo, aqui para o Hockey e também nos outros clubes que treinei aqui, na seleção não, mas nos outros clubes que treinei aqui havia algumas pessoas que não gostam do Santos, sei que alguns dizem que eu era melancia, né? Η πρώτη εικόνα αυτής της χώρας, εγώ θα επιμείνω να το ρωτήσω, η πρώτη εικόνα που είχες από αυτή τη χώρα ήταν ο Μάκης Ψωμιάδης. Η πρώτη εικόνα. Πίστευες ποτέ ότι θα χτίσεις από εκείνη την πρώτη εικόνα? Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η γνώμη σου, ποια ήταν η εντύπωσή σου, είναι ωραίο να το θυμηθούμε. Ποια ήταν η πρώτη σου εντύπωση και αν πίστευες εκείνη τη μέρα που ερχόσουν εδώ ότι εδώ θα χτίσεις ουσιαστικά μια δεύτερη πατρίδα. Isso foi talvez o grande desafio da minha carreira. Foi pensar assim, bem, não vai ser fácil, mas eu vou conseguir vencer aqui na Grécia, sim. Talvez o pessoal Meados tenha ajudado nisso, com as dificuldades normais. Eu não estava habituado, não é? O presidente que acha que pode contratar jogadores, que faz essas coisas, mas esse foi um desafio para mim, foi um desafio importante para mim. E portanto, eu lembro-me que depois, quando eu saí do EK, depois fui para o Panathinaikos, depois do Panathinaikos para o Sporting, e quando Demis me liga para voltar, eu tinha esse desafio pela frente, porque, ok, tinha sido muito bom no EK, claro, tínhamos feito um grande trabalho, mas eu sentia muita força para fazer coisas boas aqui na Grécia. Agora, se me perguntares que ia chegar à seleção nacional, que ia depois para o PAOK, não sei, não sabes, né? Isso nunca sabes, porque não sabes o que é o futuro, não tenho essa capacidade de adivinhar o que vem para a frente. Mas isso tenho a certeza, quando cheguei ao EK no primeiro ano e trabalhar com pessoal Meados foi um desafio forte, mas foi um desafio que eu quis vencer e fiz tudo o que podia para vencer, sim. Η σχέση του είναι από τους λίγους προπονητές που έχει δουλέψει είσαι από τους λίγους προπονητές που έχεις δουλέψει σε αντίπαλες ομάδες, Ναι. Πόρτο, Μπενφίκα, Sporting, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, αλλά ποτέ σαν αντίπαλο δεν σε αντιπάθησαν, δεν σε μίσησαν οι υπόλοιποι. Υπάρχει κάποιο μυστικό γι' αυτό? Πιστεύεις ότι σ' αγάπησαν από όλες τις ομάδες λόγω της δουλειάς σου, λόγω του χαρακτήρα σου? Sim, não é. Portugal, como na Grécia, não é fácil. Depois Benfica, depois Porto, depois Sporting, depois não é fácil mudar de clube, porque as pessoas, eu compreendo, é normal, os adeptos não têm esta dificuldade de aceitar que possas trabalhar como aqui. Estava a EK, fui a Panathinaikos, depois a EK, depois fui a PAOK. As pessoas não entendem bem, mas eu acho que as pessoas têm que perceber isso. Nós somos profissionais e o que nós temos que fazer enquanto profissionais, o treinador, é respeitar. Quando eu estava no EK, eu era EK, ponto final, parágrafo. Quando eu estive no Panathinaikos, eu era Panathinaikos e fazia tudo pelo Panathinaikos, pelo PAOK, e quando vim para o PAOK fiz tudo o que sabia pelo PAOK e os outros eram meus adversários. Mas depois acabei na Seleção Nacional, não é? E na Seleção Nacional todos eram meus. Já não tinha adversário. Και εκεί όμως στο Μουντιάλ πάλι οι καυγάδες των ομάδων μπήκανε μέσα στην εθνική. Πώς το διόρθωσες εκεί, πώς το διορθώνεις? Esse foi um desafio. Não foi fácil, principalmente 2014. 2012 não. 2012 fácil. 2014 houve alguns problemas, porque recentemente tinha havido aqui na Grécia, como sabes, PAOK e Olympiacos tinham tido um problema e Τζαβέλας, Μανιάτης. e Katsuranis
E isso criou um problema com o Samaris, que não tinha nada com isso, não é? E criou ali um problema entre os clubes, que infelizmente muitas vezes não percebem quanto mais importante é a equipa nacional do que é os clubes. Mas eu percebo, eu entendo, é a paixão do adepto, não é? A paixão do adepto leva a isso. E isso foi, no Brasil, foi um bocadinho difícil. Mas sim, sempre resolvíamos essas coisas. Eu lembro-me, já disse isto muitas vezes, que quando isso aconteceu e quando saímos para ir para o Brasil, fizemos um jogo em Portugal. E entre Cachuranis e Manhatis havia ali... E eu, quando cheguei ao hotel, fui fazer os quartos e disse Vocos. Os Vocos disse-me, mister, quem fica? Eu disse Manhatis e Cachuranis. O Vocos, hã? Hã? Sim, Manhatis e Cachuranis. Ok. Para quê? Para que os jogadores percebam que ali já os clubes acabaram. Eu percebo que para eles é difícil. Portugal já não tem essa dificuldade, mas há muitos anos, Porto, Benfica, Sport era muito difícil também. Portanto, porque é uma cultura, sabes? Mas ao treinador, e neste caso ao selecionador, que está à frente de um país, compete tentar resolver estas questões, não é? E depois acabámos por resolver, ok, tivemos ainda alguns problemas lá no Brasil e tal, mas não é, às vezes não é fácil resolver, mas porque a pressão dos clubes é muita às vezes e não é fácil. Mas os jogadores todos percebiam que o caminho era para ganhares, para além do talento e da qualidade e da tática e da técnica, é preciso criar uma família. Se não crias uma família, a equipa, não é só os jogadores, é os jogadores, os treinadores, o presidente, os médicos, toda a gente. Se não crias uma família em que todos estão a puxar para aqui, todos juntos, dificilmente ganhas. A probabilidade é pouca. Porque se começa cada um para aqui, um para aqui, um para aqui, um para aqui, vais perder. Portanto, quando consegues construir isto, por exemplo, para o que tínhamos isso, do presidente ao roupeiro, era uma família. E pronto, e aí quem não quer estar nesta família tem que sair. Aqueles que depois dentro da família começam a gente vai pondo fora, para que a família seja uma coisa... A família é o mais importante na nossa vida, mas também no futebol, construir uma família é muito importante. Quando pensam que isso não é importante, não é verdade. Ο χρόνος πάντα αφήνει τις πιο γλυκές αναμνήσεις, τις πιο ωραίες αναμνήσεις. Αισθάνεσαι κάποια μικρή πίκρα ή κάποια μικρή ενόχληση για τον τρόπο που τελείωσε η σχέση σου με την εθνική ομάδα, με την Ελληνική Ομοσπονδία εκείνο τον καιρό? Γιατί έχει συζητηθεί, έχουν περάσει και 12 χρόνια, ο τρόπος που δεν γύρισες με την ομάδα από τη Βραζιλία, όλα αυτά σου αφήνουν κάποια πίκρα ή όλα είναι καλά? A única coisa que me incomodou foi... Sim, é uma coisa que me incomodou. Foi a relação que eu depois tive com o presidente, eu não sei. Depois do Pilávios, não sei. E ainda hoje não percebo porque é que não chegámos a acordo. Deixa-me uma amargura, porque, sinceramente, talvez fosse o único momento, não com o pessoal Miadis, não para o Boca, ou não, nem no Panathinaikos, mas depois aí na Seleção Nacional, antes de ir para o Brasil, foi quando depois não houve acordo e cortámos, eu disse acabou, não fico mais. Ficou-me alguma amargura. Θα ήθελες να συνεχίσεις? Mas, sabes, é como tudo na vida. Acabei por ir para a seleção portuguesa, acabei por ser a ganhar um campeonato da Europa. Eu digo muitas vezes, uma das maiores amarguras que eu tenho no futebol foi quando eu era treinador do Estoril. Amargura, quer dizer, mas uma daquelas decepções que eu tenho no futebol, eu tive 20 anos no Estoril. E com o Colônia, que é 14 jogadores, 6 treinadores. E um dia fui despedido. A equipa estava na primeira divisão, quando peguei estava e fiquei muito zangado, sinceramente muito zangado com o presidente. E disse-lhe, quando ele foi falar comigo, ele disse, pois um dia vens, eu só sou como presidente, volto, mas é como presidente. Depois, passado algum tempo, quando eu fui treinador do Porto, encontrei-o e disse-lhe obrigado, muito obrigado por me ter despedido, porque agora estou no Porto, sou treinador do Porto, campeão nacional. Por isso quando eu digo que na realidade fiquei chateado naquela altura,
mas acabou por. A vida nunca sabes o que é que vai ser, não é? E portanto nunca podes adivinhar o que é que vem. E acabei a ganhar 2016, quer dizer. Τώρα που θα ζεις περισσότερο στην Ελλάδα, ποιους θα βλέπεις πιο πολύ, ποιοι είναι οι καλύτεροι φίλοι που κάνεις στην Ελλάδα? Tenho muitos. 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 Ainda ontem estive na festa de um grande amigo meu. Tenho muitos amigos aqui na Grécia, muitos. Alguns nem são do futebol, muitos são do futebol. Tive essa felicidade de construir também, para além do futebol, ter muitos amigos, por isso ponho a questão de vir viver aqui, claro. Και θα έχεις και σκυλιά μαζί? Né, panda. Sabes que eu não. Eu sempre disse que quando me perguntam tens medo, eu disse eu tenho 2 cães, né? Portanto, continuo a ter cães. Πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου από εδώ και πέρα, λοιπόν, πώς τη σχεδιάζεις, τι θα ήθελες, αν μπορούσες να κάνεις εσύ το σχέδιο, γιατί είσαι μηχανικός, σ' αρέσουν τα σχέδια και δεν πας και στην τύχη και πάρα πολύ, δεν τα αφήνεις τα πράγματα στην τύχη. Αν σου λέγα ότι μπορείς να σχεδιάσεις τη ζωή σου από εδώ και πέρα, πώς θα τη σχεδιάζεις? Eu percebo, mas não faço nada porque o meu futuro está nas mãos de Deus. Eu sempre entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Portanto, se o que ele achar que é melhor, para mim está tudo bem. Quer dizer, obviamente, tu tens que fazer as coisas, não é? Não podes, Deus não faz as coisas, mas a minha vida, o que é mais importante para mim na minha vida é a minha família. A mulher, os meus filhos, os meus amigos, a minha relação, portanto, isso é que é o mais importante para mim. E, portanto, eu estar aqui tem muito a ver com isso, tem muito a ver com... Agora, eu não projeto o futuro. O futuro pertence a Deus e eu vou procurando continuar a fazer as coisas com honestidade, com humildade, que sempre me caracterizou, como sempre fui. E o resto... Ναι, οι άνθρωποι στη δικιά σου ηλικία παρακαλάν να βγουν στη σύνταξη, να ξεκουραστούν. Εσύ αλλάζεις, πας από χώρα σε χώρα, έχεις τα σκυλιά σου, έχεις τους φίλους σου, θα έχει ποδόσφαιρο μέσα ή θα έχει μπουρλότ μόνο? Borlote. Ensinei-o a jogar borlote, agora está-me a falar do borlote. É isso. Με τον Ιωσήφιδη, μπουρλότ. Eu ensinei-te a jogar borlote. Okay. Ναι, τι θα κάνεις, θα κάτσεις σαν συνταξιούχος? Mas agora preciso lembrar outra vez. Já há muito tempo não jogo, porque em Portugal jogo bridge normalmente com os meus amigos e há muito tempo não jogo borlote. Mas se começo a jogar vou-te ganhar outra vez, está descansado. Ναι, τώρα θα είσαι σαν ένας συνταξιούχος άνθρωπος ή θα είσαι ένας άνθρωπος που θα προσπαθήσει ακόμα και τώρα κάτι να δημιουργήσει σε σχέση με το ποδόσφαιρο? Sim, mas eu já tenho muitas coisas novas em Portugal, não é? Criei, ainda estava aqui na Grécia quando criei algumas companhias em Portugal e tenho 3 ou 4 companhias em Portugal. O marido da minha filha está à frente dessas companhias. O meu filho não, porque o meu filho está na Euronews e portanto não. Mas esses estão nessas companhias. E eu também sou administrador dessas companhias e portanto eu tenho essa sempre parte de onde se quiser estar a fazer coisas posso fazer, não é? Mas agora, a partir de agora, quero estar um pouco mais calmo. Por isso, uma das minhas decisões foi também ter uma casa aqui na Grécia e, portanto, passar aqui boa parte do meu tempo e algum tempo lá. Depois os meus filhos vêm também, porque os meus filhos adoram a Grécia, né? Adoram a Grécia. Tenho alguns amigos, como sabes, em Paros também, costumo lá ir muitas vezes e, portanto, a minha vida, por enquanto, vai ser assim. Agora, eu não sei se consigo sair assim do futebol de um momento para o outro, isso não sei. Tenho muitas dúvidas. Θα βλέπεις παιχνίδια, θα πηγαίνεις στα γήπεδα εδώ, θα σε βλέπουμε να... Sim. Agora, porque é assim, algumas vezes digo assim, pronto, agora calma. Mas depois ao fim de um mês, começo... Messi, começa outra vez a mexer. E portanto Agora, se me perguntares, daqui a 6 meses, 1 ano, o que é que fazes, não sei. Também se me perguntares, já não vais mais para o futebol, também não te vou dizer isso, que não é possível eu dizer isso, porque se me aparecer alguma coisa que eu quero fazer, vou fazer mesmo. Estive muito perto de estar neste Mundial, muito perto. E se me aparecer alguma coisa que me interesse, vou fazer, vou continuar no futebol, isso é garantido. Εκείνο το αγαπημένο καφέ δερμάτινο το έχεις ακόμα ή το έκαψε η γυναίκα σου? Ainda tenho o casaco. Existe. Ainda tenho, eu sou muito poupado. E portanto ainda tenho os 2 casacos castanhos, os 2. Os tenho em casa, às vezes ainda visto, sim.
Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη, θα το βάλεις μια μέρα να πάμε μαζί στην Τούμπα, γιατί μας έλειψε αυτό πολύ. Τρελαθήκαμε στο σκουφί. Είχαμε άλλον τώρα. Ο Λουτσέσκου είχε το σκουφί τόσα χρόνια. Ήρθε να αντικαταστήσει το δικό στο δερμάτινο, αλλά το δικό στο δερμάτινο είναι η καψούρα μας. Θα το βάλεις μια φορά, πάμε μαζί στην Τούμπα. Μπορεί. Μίστερ, μπορώ να μιλάω μαζί σου ώρες. Μιλάμε. Ευτυχώς έχουμε κρατήσει σχέση, έχουμε βρεθεί εδώ στην Πορτογαλία. Μπορώ να μιλάω μαζί σου ώρες. Για μένα είσαι ο μεγαλύτερος καθηγητής ποδοσφαίρου που έχει περάσει από την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν κάνουμε καλή συνέντευξη ή κακή συνέντευξη. Ξέρω ότι θέλω να σε βλέπω πιο συχνά και θέλω να σε βλέπω πιο συχνά γιατί δεν μεγαλώνεις. Δεν μεγαλώνεις, είσαι ίδιος. Είσαι ίδιος. Όλοι εμείς μεγαλώνουμε, εσύ μένεις ίδιος. Και έτσι αισθάνομαι και εγώ ότι μπορώ να το καταφέρω. Sim, eu posso envelhecer do corpo, assim. Não, eu tenho 30 anos, pai, 40, não tenho mais. Não tenho mais 30, 40 anos. Quando eu cheguei à Grécia ou agora, para mim é igual. Minha cabeça é igual. Αν μιλήσουμε ελληνικά για να πούμε αντίο, αφού μιλάς ελληνικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου μίλησες και εδώ. Να κλείσουμε, να πάμε να φάμε κανένα ψέρ. Καταλαβαίνεις. Καλά, και μιλάω λίγο δύσκολο και γραμμάτικα και φόβος. Ναι. Τι φοβάσαι τώρα, τι μη σου πει κανένας τι. Because you understand. Para mim é mais Πάμε difícil. σιγά σιγά ελληνικά, πες εσύ αντίο στον κόσμο. Hã? Πες εσύ γεια σου σε αυτούς που... Γεια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα είναι καρδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.